enquanto a dívida do Brasil explode, meus irmãos, e vai ultrapassar, já ultrapassa, na verdade, o nosso PIB anual, ou seja, se a gente pegar tudo que a gente produz, nossos lucros, e pagar, nós não conseguimos pagar nem a amortização do juro. A dívida não tem como ser paga mais, é impagável. Então nós pagamos o juro do juro, a amortização dos juros da dívida. E nem isso vamos conseguir pagar. Você está vendo, você está sendo testemunha da falência de todas as nações. E é muito simples entender isso, meus irmãos. Se quando você pega um Uber, você manda dinheiro para fora. Se quando você compra um sanduíche, você manda dinheiro para fora. Quando você paga a sua conta, você manda dinheiro para fora. Porque serviços essenciais estão sendo doados, cedidos. Quando você abastece seu carro, você também manda dinheiro para fora. Por exemplo, o Bolsonaro fez uma medida eleitoreira e disse: não vou cobrar os impostos federais sobre a gasolina. O que é que aquilo gerou na real? Gerou lucro para os empresários estrangeiros sem pagamento de imposto. Eles puderam levar todo o dinheiro que lucraram sem tirar esses impostos. E as pessoas não entendem o que realmente acontece, meus irmãos. Tanto esse governo que está agora, que é mais terrível ainda do que o que estava, como o que estava, estão trabalhando pela mesma causa. O mundo todo está entrando em colapso, se endividando, porque só assim é possível aceitar o governo único e mundial. Quando não tiver mais para onde correr, todos terão que aceitar as exigências que eles farão para poder trazer a tal da paz. E ela virá. A própria Bíblia fala sobre isso, que esse governo único e mundial vai pacificar as coisas. E enquanto tudo isso acontece, meus irmãos, nesse exato momento, né, eles falando abertamente dessa dívida impagável, só não se fala da solução, que seria romper com o sistema internacional. Se preparar, como Enéas dizia, e sentar na mesa como gente grande, dizendo: olha, não tem condição da gente pagar mais. Vamos pagar agora sem juro e parcelado. Pronto, ponto final. É isso que qualquer pessoa faz quando não aguenta mais, faz um acordo, né? Mas aqui não, se segue escravizando a própria população. E ao mesmo tempo que isso acontece, o gado cai na folia. O gado agora esqueceu todas as dívidas do cartão de crédito, que cobra os juros mais caros do mundo. O gado agora esqueceu as contas que estão atrasadas. O gado só quer saber de praia e festa, né? Afinal de contas, tem que prestar uma homenagemzinha às entidades pagãs, mesmo sendo cristão. Então, enquanto o gado está lá pulando, né? Pula gado. As matérias enviadas aqui para o nosso querido irmão Rogério Lima e Vinícius Souza, desde já fico agradecimento a esses dois irmãos sempre aqui conosco. Tá aqui na Veja e fala o seguinte, ó: gripe aviária no Uruguai e Argentina alerta produtores brasileiros. Registro das doenças em aves silvestres em países vizinhos aumenta a lista de países sul-americanos com registro da doença. Quer dizer, mais um problema aí que a gente vai enfrentar logo logo, né, família? A gente sabe que, assim como eles dizem, né, que as coisas só acontecem após o carnaval, o ano só começa depois do carnaval, pois é, os problemas também, né? Essa matéria é muito recente, de 15 de fevereiro de 2023, e ela segue dizendo o seguinte: os vizinhos brasileiros, Argentina e Uruguai, confirmaram na quarta-feira, dia 15 de fevereiro, os primeiros casos de influenza aviária em seu território. A confirmação amplia o número de países da América do Sul com registro de doenças e coloca um alerta em produtores brasileiros. Maiores exportadores de produtos avícolas do mundo. Somos a fazenda do mundo, isso aí não há o que dizer. É fundamental que todos envolvidos na criação de aves mantenham estados permanentes de atenção e vigilância, principalmente quanto ao isolamento das aves comerciais de produção em relação às aves da vida livre, afirma Fábio de Sales, presidente da FAESP, a Federação de Agricultura e Pecuária de São Paulo. Além de Uruguai e Argentina, que verificaram casos em aves silvestres que aparecem mortas em parques nacionais nos últimos dias, há registro de doenças no Peru, Colômbia, Chile, Venezuela, Equador e Bolívia, meus irmãos. Então aqui é uma coisa muito séria, veja que está se espalhando, né? Principalmente aqui na nossa região. Na avaliação da FAESP, a ocorrência de casos da gripe aviária do Brasil traria grandes impactos econômicos na cadeia de avicultura e também na produção de outras cadeias, como as de grãos. A gripe aviária é uma doença viral altamente contagiosa que afeta espécies de aves, domésticas e silvestres. A doença também pode contaminar humanos, apesar de casos raros. A transmissão nesse caso ocorre com contato com as aves infectadas e não pelo consumo de carnes ou ovos. Isso aqui
Acredito que a gente já tocou nesse assunto aqui esses dias, meus irmãos, porque não se sabe o que está acontecendo, quais modificações estão sendo feitas, né? Mas problemas de saúde, né? Doenças que era exclusiva de uma espécie, agora passam para outras, inclusive para a espécie humana. É uma coisa, meus irmãos, que merecia investigação. Será que aves geneticamente modificadas não estão sendo colocadas nesse meio? Se são essas aves que causam isso? Vocês lembram, por exemplo, daquela época que soltaram milhares de mosquito, né? Não, é para combater aqui a dengue, isso e aquilo, chikungunya. O que é que aconteceu na real? Aconteceu foi uma fusão desses geneticamente modificados com os que estavam lá e o problema piorou, né? Então são coisas que estão acontecendo, meus irmãos, que ninguém vai para cadeia, ninguém é investigado e só vai acontecendo. A impressão que dá, meus irmãos, quando a gente começa a observar, né, problemas que era típico de uma determinada região, é que o mundo está ficando pequeno. Parece que o tamanho geográfico não importa mais. Porque é isso, o problema começa ali e logo ele se espalha pelo mundo todo. Eu não vejo vantagem nenhuma, meus irmãos, dessa tal da globalização. O que a gente está vendo agora, presenciando, é o endividamento de todas as nações, elas quebrando. E cadê essas parcerias que são tão boas? Na verdade, o que a gente nota, né, dessas parcerias é que nós entramos com um bumbum e eles entram com o pé. Todos se endividando com as mesmas instituições e ninguém para falar sobre isso. É meio que proibido, família. Você não vê ninguém, né, com peso, principalmente dentro da economia, falar desse tipo de coisa. Os que tinham foram morrendo porque tínhamos pessoas capacitadas. Dr. Batista Vidal, Adriano Benayon, próprio Enéas. Ainda hoje tem a Fatorelli. Tem pessoas capacitadas. Só que elas são varridas para debaixo do tapete. A própria população fica vendo uma Jovem Panos que continua fazendo aquele trabalho canalha, não pararam, continuam. Estava assistindo uma matéria deles mesmo, eles admitindo, né, sobre a dívida e justificando as taxas de juros que são cobradas no Brasil, dizendo, mas há um risco maior aqui no Brasil de a dívida não ser paga, então os juros são maior. Olha que absurdo, família. O papel da imprensa era justamente de dizer o contrário. Olha, essas instituições estão se aproveitando do nosso povo, do nosso país, da fragilidade do país e é preciso rever esses juros. A auditoria da dívida pública é uma ferramenta democrática e usada no mundo todo. O Brasil já passou da hora. Você vê a treta ideológica que existe aqui. Esquerda, direita, o governo era bom, um acha o Lula um deus, outro acha o Bolsonaro um deus e ambos atacam um ao outro. Não, ele não prestava, ele era corrupto, não, ele era incompetente, ele era isso, era aquilo. Ora, se ambos consideram o outro lado totalmente incompetente e ruim para o país, por que é que seguem honrando os mesmos compromissos que estes firmaram? Por que é que não diz, não, vamos rever isso aí? Por que é que o Lula aceitou, por que é que a Dilma aceitou pagar esse juro todo? Ou o Lula agora, por que é que o Bolsonaro e o Guedes aceitou pagar isso tudo? Você vê, meu irmão, que a narrativa dos dois é se atacar para manter o povo entre esquerdas e direitas, mais as decisões que nos sugam, que colocam um país verdadeiramente rico em um estado eterno de colônia, isso não é revisto. Ambos seguem deixando a coisa rolar, o endividamento lá nas alturas, e é como se cada um entrasse, meus irmãos, como acontece também na Argentina. Os governos que entram saem mais ricos, né? Você vê, é incrível isso, né? É incrível. O cara não consegue ficar rico exercendo apenas uma função na vida dele, se dedicando a ele mesmo. Aí ele começa a dividir o seu tempo com a vida pública. O salário não justifica suas riquezas, mas os caras ficam trilionários, a família fica rica. Todos os lados, observe. A família de Bolsonaro e do próprio Lula, todos ficam ricos quando entram. Quer dizer, alguma coisa está errada, meus irmãos. Alguém está pagando para que isso seja dessa forma. Não se fala. E aí o pior é isso, que não é apenas o político em si. Porque quando você tem uma imprensa, né? O pior é que é no mundo todo, viu, família? O pior é que é no mundo todo. Porque o papel da imprensa era isso, era mostrar essa realidade a vocês. Mas o contrário, você vê ainda, a própria Fatorelli tem cara criando canal só para falar mal. Não, isso que ela tá falando é um absurdo, vai gerar, criando teorias em cima de uma atitude legítima e que já passou da hora de pedir, até pela confusão ideológica que tem. E repito, se você acha que o seu parceiro, seu amigo, tudo que ele faz não presta,
Como é que você vai seguir com os acordos que ele fez se você tem uma ferramenta legal para rever isso? Para você fazer esse estudo? Por que você aceitou pagar isso tudo? Essa dívida no mínimo, família, poderia cair pela metade. Mas o pessoal continua sendo servo e mostra que são servos do sistema. Eu já disse isso para vocês e repito aqui. Os nossos governantes, essas autoridades que estão aí, eles não vão para fora, estudar lá fora, em Chicago, em Washington, para aprender, para se capacitar e fazer um bom governo, uma boa gestão. Eles não fazem isso. Eles vão para lá aprender como tirar os recursos do seu país e enviar para lá. Eles são treinados, eles são doutrinados, dentro inclusive das sociedades secretas, para fazer exatamente assim, trabalharem como agentes contra o seu próprio país. Nós já fomos dominados, meus irmãos, e não há pior derrota do que aquela que não se luta. O Brasil foi derrotado sem lutar. E o pior de tudo, além disso, Davi, ainda pode ter uma coisa pior? Tem, porque a população não sabe disso. A população acha que o negócio é cortar gastos públicos, diminuir mais renda para saúde, educação, saneamento básico, segurança. A população acha isso. Não, a gente está devendo, a gente tem que se apertar. E o problema não é esse. O problema é o pagamento desses juros exorbitantes, onde no Brasil se aceita pagar o que outros países não pagam por ano, a gente paga por mês. E ainda assim, você tem uma Jovem Pan dizendo que não, mas está legal porque o Brasil tem um risco maior. E quando não tinha e se pagava esse mesmo juro, e aí? É absurdo em cima de absurdo, família. Os donos do mundo, meus irmãos, quando se apoderaram de todas as empresas, dos serviços essenciais, eles estão com a faca e o queijo na mão. Enfim, vou encerrar esse vídeo por aqui. Deixa a tua opinião, tá certo? O gado tá lá pulando, né? Quando o gado chegar cansado e cheio de problema de saúde, né? Aí eles vão acordar de novo para a realidade. É isso, meus irmãos. Fiquem com Deus, um abraço e a gente segue juntos. Fui!